Bom dia a todos. Vamos iniciar nosso estudo sobre Direito Processual Penal 1, onde estamos a falar sobre denúncia e queixa. São peças, respectivamente, que dão início a uma ação penal de iniciativa privada e uma que dá início à denúncia, que dá início a uma ação penal de iniciativa pública. Então, nós falamos dos requisitos de maneira geral, falamos de algumas especificações em relação à denúncia e falamos sobre os casos de rejeição da denúncia e queixa, mas agora nem precisava, mas eu vou procurar adentrar um pouco mais sobre a queixa-crime para ficar bem tranquilo essa matéria para vocês, né? Então vamos lá. A queixa-crime, então, é uma peça técnica também, é uma petição inicial que dá início, se recebida essa petição inicial, a um crime de ação penal privada perante o Poder Judiciário. Então a peça chama-se queixa-crime, né? Cuja titularidade é do ofendido ou seu representante legal. Então, o fundamento da queixa-crime, se vocês forem fazer uma queixa-crime, o fundamento é o artigo 30º do Código de Processo Penal, cuja legitimidade está no artigo 31, ou seja, as pessoas do artigo 31, o ofendido ou seus representantes legais, que são o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, os mais próximos excluindo os mais remotos, certo? Então, a peça técnica chama-se queixa-crime. O autor da queixa-crime será o querelante e o réu da queixa-crime será, se recebida, lógico, será o querelado. Então, querelante e querelado são as terminologias tecnicamente utilizadas para a elaboração de uma queixa-crime, certo? Então, além dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a queixa-crime deve conter também os requisitos de toda a petição inicial, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, né? O endereçamento, a qualificação das partes, o pedido, a causa de pedido, deve ser redigida em português, deve ser assinada pela parte autora da petição inicial, deve ser clara, precisa, objetiva, pedido, causa de pedido, deve ser lógica, você deve narrar os fatos com bastante clareza. Então, esses são os requisitos de toda a petição inicial. E também nós vamos falar aqui, e já comentamos, só vamos repetir, os requisitos do artigo 41 que deve conter a queixa-crime. Por exemplo, deve o autor da queixa narrar o fato com todas as suas circunstâncias. Por que isso é importante? Porque isso pode influenciar no momento também da aplicação da pena e até mesmo na caracterização de alguma causa de aumento de pena ou da própria tipificação do comportamento criminoso. Então, se você diz que o sujeito ofendeu-lhe a sua honra subjetiva, ou seja, o que você pensa dos seus atributos intelectuais e atributos morais, isso é honra objetiva, você deve narrar qual foi a frase que o sujeito disse que caracterizou, então, o crime de injúria do artigo 140. Ele me chamou de estelionatário. Tá, então tudo bem, você vai descrever que no dia tal, hora tal, local tal, o sujeito, na presença de várias pessoas, porque é uma causa de aumento de pena, se for praticada na presença de várias pessoas, nós temos o artigo 141 do Código de Processo Penal, sempre aumenta a pena nos crimes contra a honra. Então você vai narrar que foi na presença de várias pessoas, o sujeito proferiu a seguinte frase, que eu, se for advogado em causa própria, ou que fulano de tal era estelionatário. Então, isso é injúria, é atribuir qualidade negativa a alguém. Você não está atribuindo fato, você está atribuindo qualidade negativa. Isto é injúria.
Então você deve descrever todas essas circunstâncias. A primeira delas foi na presença de várias pessoas, foi, né? Se for pela internet, também é causa de aumento de pena, porque é uma forma de você propalar com mais facilidade essa ofensa. Ah, se for pelo rádio, se for pelo jornal, né? Se for para o grupo do WhatsApp, isso, o agente criminoso, ele tem mais facilidade, né, para alcançar mais pessoas em relação a essa ofensa. Então o dano é maior, motivo pelo qual se tem um aumento de pena também, se você utilizar esses meios de forma a propalar com facilidade a ofensa, certo? Então isso é narrar o fato com todas as circunstâncias. Você individualizar o autor do crime, ou os motivos pelos quais não se pode fazê-lo naquele momento, mas a autoria é certa, né? Indícios de autoria são certos, mas, portanto, você não tem a qualificação completa dessa pessoa. Isso pode ser adquirido no decorrer da instrução do processo, onde se fará corretamente a qualificação desta pessoa. Você deve também classificar o crime, né? Isso é importante, né? Você, conforme eu disse agora há pouco, além de narrar as circunstâncias, você deve classificar o crime. Então, por que a gente está exemplificando mais crime contra a honra? É porque o que acontece no dia a dia de ação penal privada é crime contra a honra. Artigo 236, personalismo, isso não ocorre muito, pelo menos aqui na nossa região, que é tudo informatizado, dificilmente ocorre essa hipótese, né? Também crime de dano por motivo egoístico, prejuízo considerável, também de pouca. Então nós sempre falamos mais do crime contra a honra, como sendo as ações penais privadas que estão em trâmite aí em 98% das ações penais privadas que existem. São ações de calúnia, injúria e difamação, né? Então é preciso você dar a classificação correta sobre aquele fato. Se caracteriza calúnia, se caracteriza injúria, se caracteriza difamação. Portanto, vocês já estudaram sobre isso e eu também tenho a lembrança de ter feito toda essa diferenciação técnica para que vocês não errassem mais essa questão de diferenciar o crime de calúnia, o crime de difamação e o crime de injúria, né? Sendo que ambos, a calúnia é difamação, a objetividade jurídica, ou seja, aquilo que o legislador quer proteger, é a honra objetiva, né? Ou seja, é o que os outros pensam sobre os nossos atributos, a nossa reputação, os nossos atributos morais. Já a injúria é o que nós pensamos dos nossos atributos morais e intelectuais. Então, se você chamar alguém de aleijado, por exemplo, ainda que ele o seja, você estaria cometendo uma injúria, que é atribuir uma qualidade negativa a alguém, né? Isso ofende o decoro, né? E teve até caso aqui em Ribeirão Preto de vereador que foi cassado por quebra do decoro parlamentar, porque teria ofendido, cometido uma injúria contra outro vereador aqui da cidade. Ele foi cassado por esse motivo. Tá certo? Então nós falamos aí dos três, normalmente dos três crimes, tá? Então você deve classificar corretamente, né? Impondo aquele comportamento se subsume a qual tipo penal, né? Isso você deve descrever na sua queixa. E você deve também, se for o caso, a nomeação de testemunha, indicando-lhe o estado civil, a profissão e o endereço. É lógico que em tempos de pandemia, e mesmo vamos vencer nessa pandemia, isso vai ser assim quase que obrigatório, né? Você colocar o telefone, o WhatsApp e o e-mail dessa testemunha, porque as audiências por videoconferência, isso nós não vamos nos livrar dessas audiências mais
né? Daqui para frente é só caminhar no sentido de aperfeiçoar, né? Mas então é necessário que você, desde já, coloque quanto mais qualificação da testemunha, indicando o WhatsApp, e-mail e a facilidade, né, de localizar, de enviar um link para essa testemunha participar, por exemplo, de uma audiência virtual, no caso da queixa-crime. Tudo bem? Então falamos dos requisitos da queixa-crime. Então você tem que narrar os fatos satisfatoriamente. De repente você não tem todos os fatos minuciosos, mas se você narrou o fato de forma satisfatoriamente, o juiz não pode considerar a sua queixa inepta. Portanto, ele deve recebê-lo. E aqueles fatos na instrução, eles vão se confirmar ou não. Mas até então, os pressupostos da denúncia e queixa, nós já falamos. Isso não pode ser dissociado da mente de vocês. Os pressupostos são indícios de autoria e materialidade, né? Se não existe esse lastro mínimo probatório de autoria, indícios de autoria e materialidade, o juiz poderá rejeitar a queixa-crime, dizendo que não há justa causa para a sua existência e rejeitá-la com fundamento no artigo 395, terceiro do Código de Processo Penal. Tá certo? Ou se você não narrar os fatos de forma satisfatória, ela for imprecisa, não for lógica, não for objetiva, existir uma confusão com o pedido e causa de pedir, certamente o juiz irá considerá-la inepta, portanto, deverá rejeitá-la com fundamento no artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tá certo? Então falamos dos requisitos da queixa-crime. E já tínhamos falado também que são os mesmos requisitos da denúncia. Tá? E os pressupostos, que são indícios de autoria e materialidade delitiva. Tá certo? Então você tem que provar, por exemplo, num crime de injúria, você tem que provar o animus injuriandi, ou seja, é a vontade de ofender a honra subjetiva daquela pessoa. Isso é um dolo, podemos dizer assim, um dolo específico, né? Não basta você agir com ânimos, por exemplo, chocante, que seria a título de brincadeira. Ah, você é um idiota. Uma roda de amigos, eu falo, você é um idiota. Ao falar isso. Então, isso é em tom de brincadeira, isso não caracteriza crime. Porque aí nós temos o ânimo jocante, né? Brincadeira. Então é necessário o ânimos injuriante, a vontade realmente efetiva de ofender a honra subjetiva daquela pessoa. Da mesma forma, o ânimos caluniante, o ânimos difamante deve estar presente para caracterizar o crime contra a honra. Certo? Bom, agora vamos falar do mandato. Então, com exceção do juizado especial, que pode-se lavrar o termo circunstanciado e remeter diretamente ao juizado especial criminal, né, e lá poderá ser exercida a queixa-crime, porque trata-se de crime de menor potencial ofensivo, dispensa inicialmente o advogado. Essa parte o contrato tiver com o advogado, sempre terá um advogado lá, ou um defensor público para acompanhar a parte também que está desassistida por advogado. Tá? Mas, extrapolando o limite do juizado, por exemplo, o sujeito comete um crime de calúnia, injúria, difamação, na presença de várias pessoas, com a causa de aumento de pena. Então, isso extrapola o limite do juizado. Então, você já não pode protocolar a sua queixa-crime no juizado. Você vai protocolar na justiça comum. Ah, mas o advogado pode protocolar uma queixa no juizado? Pode. Nós estamos dizendo que não precisa do advogado no juizado, mas ele não está impedido de atuar no juizado como advogado do querelante. Então o sujeito pode comparecer aqui no escritório, narrar todos os fatos, tem todas as provas, que houve uma injúria, né, e competência absoluta em razão da matéria do juizado especial. Eu vou fazer uma queixa e protocolar lá no juizado especial, não tem problema nenhum. Tá? Mas na justiça comum, necessariamente, só através do advogado.
É ele que tem a capacidade postulatória, certo? E o querelante, nesse caso, e aí a lei especifica muito bem, a procuração deve ter poderes especiais. Então, um dos requisitos da procuração na queixa-crime é que contenha os poderes especiais. Então, é necessário que haja, por exemplo, uma narrativa bem objetiva dos fatos. Então, procuração adjudícia para o foro em geral, especialmente para propor queixa-crime contra o fulano de tal, de preferência RG número tal, tendo em vista a prática do crime descrito no artigo 140, tendo em vista que no dia tal, hora tal, o sujeito me chamou de estelionatário. Chamou o outorgante de estelionatário, ponto. Então você fez uma procuração com poderes especiais. Isso a lei exige, né? Por quê? Se é uma injúria, o cliente conta para o advogado, ó, fui injuriado e tal, o sujeito me chamou de estelionatário, tudo bem. Aí o advogado vai e entra contra a pessoa, o querelado, por injúria, difamação e calúnia. E aí, 2 crimes, o querelado é inocente. Ele não cometeu calúnia e difamação, só a injúria que o cliente narrou para o advogado. Mas o advogado entrou com os 3. E aí, por esse crime do artigo 138 e 139, que é a calúnia e difamação, o sujeito é inocente. E aí, uma denunciação caluniosa, de quem que é a responsabilidade? Do advogado ou do cliente? Se não contém procuração com poderes especiais, não ficaria uma discussão enorme? Então, por isso que a lei exige essa procuração com poderes especiais, justamente para delimitar a responsabilidade do mandante e do mandatário. Por isso que exige essa procuração com poderes especiais. Aí não tem dúvida de quem é a responsabilidade. Está escrito na procuração o que o querelante está outorgando para o advogado. Quais são os poderes que ele está dando para o advogado? Tá? Mas para suprir qualquer irregularidade na procuração, isso sempre às vezes é conveniente, que você peça para que o cliente assine a petição inicial de queixa-crime juntamente com você. Então ele vai rubricar todas as folhas e ao final ele assina junto com você a petição inicial. Aí qualquer irregularidade na procuração estaria suprido, porque o querelante tem ciência de tudo que foi dito, de tudo que está sendo posto na petição inicial. Tá? É uma forma, então, de suprir qualquer irregularidade contida na procuração. Que o cliente, que o querelante, assine a petição inicial de queixa-crime juntamente com o advogado. Certo? Isso é uma dica importante para vocês e não está na lei, né? Não está na lei isso, mas é de grande valia, para que não haja, até mesmo depois o cliente falar, eu não falei isso para o advogado, ele pôs isso aí por conta própria. Bom, peraí, você assinou junto com o advogado. Tá? Então não teria essa discussão. Tudo bem? Então, sobre os requisitos da queixa-crime, então ela será endereçada ou uma das varas da Justiça Comum ou a vara do Juizado Especial Criminal, se for competência do juizado, né? Cuja pena máxima combinada não ultrapassar 2 anos, né? Então nós temos aí a competência do Juizado Especial Criminal. Caso contrário, endereçado à Justiça Comum, exemplo de Ribeirão Preto, nós temos 5 juízes singulares que seriam igualmente competentes para receber a sua queixa-crime. Tá? Agora, nós vamos estudar sobre isso ainda, sobre as regras de competência pela distribuição. Por exemplo, se você requerer uma instalação de inquérito nos crimes de ação penal privada, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, quando o delegado termina a investigação, os termos que determinam o artigo
19 do Código de Processo Penal, ele vai mandar para o juiz competente. Então é feita uma distribuição. Então, por exemplo, distribuiu para o juiz da segunda vara criminal. Esses autos ficarão lá na segunda vara criminal. Você que vai lá e vai pegar o que te interessa, extrair cópia mediante traslado, trazer para o escritório e fazer a queixa-crime. Mas aonde que eu vou protocolar? Perante o juiz da segunda vara. Porque o inquérito policial já foi distribuído para o juiz da segunda vara. Então, o juiz da segunda vara, nesse caso, ele está prevento, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, para receber, para conhecer daquela queixa-crime que será proposta, ou não. Porque você pode receber os autos de inquérito e falar, não, o delegado não conseguiu investigar nada aqui, eu não vou propor a queixa-crime, não. Por quê? Não tem indício de autoria e materialidade. Ou você pode propor, dentro do prazo decadencial, exercer o direito de queixa, propondo e distribuindo, nesse caso já por prevenção, perante o juiz da segunda vara criminal de Ribeirão Preto. Então, como um exemplo dado. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar do prazo, né? Então, qual que é o prazo que você tem para propor a queixa-crime? Falamos isso várias vezes, né? Então, qual que é o prazo que você tem para propor a ação penal privada através da queixa-crime que, se recebida pelo juiz, inicia um processo de ação penal privada contra alguém, né? Você teria o prazo, de acordo com o artigo 103 do Código Penal, artigo 38 do Código de Processo Penal, você teria o prazo decadencial de 6 meses, né? E que conta-se não da consumação do crime, mas do dia que você tomou conhecimento quem foi o autor do crime. E esse prazo ele é decadencial, né? Conta-se de acordo com o artigo 10º do Código Penal, porque a decadência é um instituto de direito material. E o artigo 38, 103 diz o seguinte: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação. Decairá. Isso é decadência. Então, esse prazo, regra geral, salvo disposição em contrário, os 6 meses, esse prazo não interrompe, ele não suspende, ele é contínuo, ele é peremptório. Então, se você requerer uma instauração de inquérito lá, o delegado demorou 7 meses para investigar, e você vai entrar com a queixa-crime, não adianta, já ocorreu a decadência. Já ocorreu a decadência. Porque a instauração de inquérito não interrompe o prazo decadencial de 6 meses que você tem para estar propondo a queixa-crime perante o Poder Judiciário. Então, esse prazo ele é contínuo, ele é peremptório, ele é fatal. Tá? Não interrompe, não suspende. Tá? Isso é importante. Então, se caiu no domingo, você tem que exercer o direito de queixa no domingo. No plantão judiciário, você vai protocolar a sua queixa para que o juiz despacha e aí sim você consiga estar dentro do prazo decadencial de 6 meses. Caso contrário, se você deixar para a segunda, já operou a decadência no domingo. Então, não conta como no processo penal, de acordo com o artigo 798, parágrafo 1º, onde exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Não, conta-se de acordo com o artigo 10º do Código Penal, iniciando o dia inicial no cômputo do prazo do direito material, certo? E aí existe toda aquela questão do prazo duplo, né? O ofendido era menor de 18 anos, aí nós tínhamos o representante legal dele, que não exerceu o direito de queixa no prazo decadencial de 6 meses, se ele poderia, o representado, ainda exercer esse direito de queixa. Sim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando ele completar 18 anos, inicia a contagem do prazo decadencial de 6 meses para ele exercer o direito de queixa, tá? Mesmo porque está previsto lá na súmula 594 do STF esse assunto, ou seja, onde o prazo é duplo, um prazo para o representante e um prazo para o representado. Tá certo? Tudo bem? E toda vez que falar em menor no código representante legal, o menor, não existe mais essa questão no processo penal, tá? Porque menor de 21, porque aos 18 anos ele tem plena capacidade.
Então não existe a nomeação ao menor de curador, não existe isso. Porque aos 18 anos, de acordo com o novo Código Civil, o sujeito tem plena capacidade para praticar todos os atos da vida civil aos 18 anos de idade. Certo? Antes dos 18 ao 21 era relativa a capacidade dele. Então, com a revogação, aliás, com a edição do Código de 2002, todos esses dispositivos do Código de Processo Penal foram revogados tacitamente, não tem aplicabilidade, exceto no direito penal, né? Porque aí não. Aí, se é para interpretar mais benéfico para o réu, não teria sido revogado tacitamente. Por exemplo, redução da prescrição emendada ao menor de 21 anos, atenuante genérica ao menor de 21 anos. Tudo isso tem aplicabilidade. Mas por quê? Porque você não pode interpretar uma revogação tácita em prejuízo, né? Então, se beneficia, está valendo ainda. Se vier uma lei e revogar expressamente esses dispositivos lá do Código Penal, aí pronto, não haverá nenhuma discussão. Certo? Mas por enquanto tem aplicabilidade. Só no Código de Processo Penal que não é necessário nomear curador. Lembra que nós falamos de inquérito? Ao menor, artigo 15º, ao menor se lhe é nomeado curador. O que é esse menor? Menor de 18 é inimputável, responde por ato infracional, né? O menor de 21, maior de 18? Não é necessário, porque com 18 ele tem plena capacidade civil. Então, todos esses dispositivos do Código de Processo Penal foram revogados no que tange ao menor de 21, maior de 18. Tudo bem? Então, para deixar claro essa questão. Então, mas existem alguns prazos diferenciados, né? Por exemplo, contagens diferenciadas, por exemplo, na ação penal privada personalíssima, o prazo é de 6 meses. Mas como que é a contagem? Do dia que transitar em julgado no cível a sentença que anulou o casamento por erro e impedimento. Então, transitou em julgado hoje, tem uma certidão de trânsito julgado hoje no cível a sentença que anulou o casamento por erro e impedimento, no caso do artigo 236 do Código Penal. Então, a partir de hoje, começa a contar o prazo decadencial de 6 meses para o contraente enganado propor a queixa-crime, sob pena de, se não fazê-lo nesse prazo, ocorrerá a decadência. Então, o prazo é o mesmo, mas a contagem é diferente. Até outro exemplo, na ação penal privada subsidiária, que inicia-se através da queixa-crime, a contagem também, o prazo também é de 6 meses, cuja contagem, nos termos do artigo 38, última parte, que remete ao artigo 29 do Código de Processo Penal, que diz que a contagem é do dia que se escoar o prazo para o Ministério Público. Então, terminou o prazo para o Ministério Público, já começa outro dia a contagem do prazo decadencial de 6 meses para o ofendido ou seu representante legal exercer o direito de queixa substitutiva ou ação penal privada subsidiária da pública. E, por último, nós podemos exemplificar os crimes contra a propriedade material, lá do artigo 184 do Código Penal, quando se tratar de uma ação penal privada. Tratando-se de uma ação penal privada, o direito de queixa deverá ter exercido no prazo decadencial de 30 dias, contados da homologação do laudo pericial pelo juiz. Então, o juiz homologou, nos crimes que deixam vestígios de direito autoral, né? Então, o juiz homologou o laudo pericial hoje. Então, inicia-se a contagem do prazo decadencial de 30 dias a partir de hoje, para o querelante exercer o direito de queixa, sob pena de ocorrer a decadência. Certo? Como também existiam prazos diferenciados, não existem mais porque foram revogados. Por exemplo, o crime de adultério do artigo 240, o cônjuge traído, né, ele teria o prazo de 30 dias para exercer o direito de queixa. Né? Na lei de imprensa, por exemplo, que foi suspensa a eficácia totalmente dela pelo Supremo, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, dizia que nos crimes contra a honra, por exemplo, a ação penal privada, o prazo era de 90 dias para exercer o direito de queixa. Então, por isso que o artigo 38 do Código de Processo Penal, em conjunto com o artigo 103 do Código Penal, diz que, salvo disposição em contrário,
Ou seja, porque a lei pode dispor de outra forma de contagem de prazo ou outros tipos de prazo para você exercer o direito de queixa. Mas se não falar nada, é a regra geral. A regra geral é o Código de Processo Penal, que diz que, salvo disposição em contrário, o prazo é de 6 meses. Prazo decadencial não interrompe, não suspende, é contínuo, é peremptório. Tá certo? Para você exercer o direito de queixa. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Se tiver também poderá fazê-la, anotá-la, fazê-la no final da aula, tá? Bom, em relação à queixa ainda, eu só esqueci de falar e complementando, a inicial, você deve também fazer o pedido de condenação. Então, olha, que seja recebida e autuada a presente queixa-crime por preencher os requisitos legais, devendo a mesma ser recebida, intimando o sujeito. Aliás, primeiro, que seja designada audiência de conciliação nos termos do artigo 520, e caso seja infrutífera, seja recebida a presente queixa-crime e, ao final, o querelado ser condenado nos termos do artigo 138, do artigo 139 ou do artigo 140 do Código Penal, impondo-lhe o aumento de pena que autoriza o artigo 141, caso exista alguma daquelas hipóteses do artigo 141 do Código Penal que são causas de aumento de pena. Tá? Então, esse pedido da condenação é importante porque, se você faz na petição inicial, depois nas alegações finais, você pode reiterar o pedido da condenação. Agora, se você não faz na inicial e não reitera nas alegações finais, ou não faz um pedido específico de condenação em alegações finais, o juiz vai decretar a perempção. Então, se você faz uma queixa-crime e tudo, não pede a condenação na inicial da queixa. Daí tem as audiências, tem tudo. As alegações finais. Você não pede a condenação, o juiz vai extinguir a punibilidade pela perempção, com fundamento no artigo 60, inciso 3º, quando o querelante deixar de fazer o pedido de condenação em sede de alegações finais. Então o juiz vai entender que você não tem mais interesse. Se você não pediu a condenação, você não tem mais interesse. E ele considera-se peremptação e fundamenta no artigo 60, inciso 3º, que é uma das causas extintivas da punibilidade da ação penal privada, que nós vamos estudar, e está prevista também lá no artigo 107 do Código Penal, que trata das causas gerais extintivas da punibilidade. Certo? Então é necessário fazer o pedido de condenação. Então falamos do prazo. Só falar do processamento. Se for o processamento no juizado especial, tem o processamento próprio da Lei 9.099. Tá? Mas o que discutia é o seguinte: a queixa, ela tem um procedimento especial no Código de Processo Penal, o processo de ação penal privada. Tem um procedimento especial, igual tem lá no Código de Processo Civil, dos procedimentos especiais. Então a queixa também tinha. Só que com a alteração do procedimento, que foi alterado os artigos 394 seguintes do Código de Processo Penal, que aconteceu? Entendeu que a queixa-crime teria revogado aquele procedimento especial da queixa-crime e entrado no procedimento normal, quando ela for de competência da Justiça Comum. Ou seja, audiência una, o juiz vai receber a queixa-crime, vai intimar o sujeito para apresentar a resposta preliminar, depois ele marca audiência una, ouve-se vítimas, testemunhas, interrogatório do querelado ao final e as alegações finais do querelante e do querelado e a manifestação do Ministério Público. Que o Ministério Público, na ação penal privada, na queixa-crime, a única função dele é como fiscal da lei. Nos termos do artigo 48 do Código de Processo Penal, o Ministério Público velará pelo princípio da indivisibilidade, podendo aditar ou não a queixa-crime. Essa é a função do Ministério Público na queixa-crime na ação penal privada, como fiscal da lei. Ele não é parte, ele é só fiscal da lei,
mas a sua intimação é obrigatória sob pena de nulidade. Ele é oficiante obrigatório na ação penal privada sob pena de nulidade, certo? Então, quanto ao processamento, ela segue o rito normal do procedimento comum. Só que, o que acontece? A doutrina e a jurisprudência entenderam que o juiz deve aplicar a regra do artigo 520. Então, diferentemente de outros processos, na queixa-crime, antes do juiz recebê-la, ele deve marcar uma audiência de conciliação para ver se há possibilidade de composição, de acordo entre as partes e extinguir ali aquela queixa-crime. Então, isso é muito interessante, essa audiência de conciliação. E aí a doutrina até diverge, depois nós vamos falar sobre isso. Se o querelante não comparecer, é porque ele não tem interesse no acordo. Não, mas se ele for intimado, ele deveria comparecer. Se não comparecer, vai ocorrer a preempção nos termos também do inciso 3º do artigo 60 do Código de Processo Penal. Tá? Mas vamos fazer a leitura. Quem pode ler o artigo 520 do Código de Processo Penal, que fala desta audiência de conciliação, que o juiz deverá fazê-lo antes de receber ou não a queixa-crime. E isso tem aplicabilidade no procedimento da queixa-crime. Então ficou um procedimento misto, né? No Código de Processo Penal não fala em audiência de conciliação, no novo procedimento, lá no artigo 394 seguintes, mas aproveitou-se uma parte do procedimento especial da queixa-crime, que está lá no artigo 520, aplicando ao procedimento comum. Quem pode ler o artigo 520? Código de Processo Penal. Certo? Então, esse é o funcionamento. O juiz vai chamar as partes, sem a presença dos advogados, vai conversar se há possibilidade de composição ali, de fazer um acordo. Por exemplo, se a parte ofendeu a outra pelo Facebook, uma das hipóteses de acordo é que, olha, então eu vou terminar, o querelante pode falar, eu só termino com o processo aqui, eu não vou dar início, porque o juiz nem recebeu a queixa-crime, mas falar, ó, eu concordo em paralisar por aqui, se o querelado se retratar no Facebook. Da mesma forma que ele fez a ofensa, ele se retrate. Pronto, se ocorreu essa composição, o juiz vai extinguir o processo. Tá certo? Então, sempre na queixa-crime será marcada essa audiência do artigo 520, que é a audiência de conciliação, antes do juiz receber a queixa. A denúncia não tem nada disso. A denúncia tem o quê? Menor potencial ofensivo. Tem transação penal, artigo 76, tem suspensão condicional do processo, artigo 89, e agora nós temos o artigo 28A, que está em vigência, a não persecução penal, quando o crime cuja pena não ultrapassar os 4 anos, né, a pena mínima não ultrapassar os 4 anos, poderá ser oferecida a não persecução criminal, desde que ele não seja reincidente, não haja violência ou grave ameaça, e ele confesse formal e circunstancialmente a prática do delito. Aí o promotor pode oferecer a não persecução criminal, com fundamento no artigo 28A do Código de Processo Penal, inserido de acordo com a lei anticrime, cuja vigência se deu em 23 de 1 de 2020. A lei 2019, só me engano, 13.964/54, 2019. Lei anticrime, né? Lei Moro, assim conhecida. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar aqui para a gente encerrar dos casos de rejeição da queixa. Tá? Então nós verificamos que o juiz poderá rejeitar a queixa nos termos do artigo 395, e aí só um título de conhecimento, eu já havia dito isso para vocês,
Esses casos de rejeição estavam no artigo 43 do Código de Processo Penal. Mas não tinha cabimento, né, no artigo 43, por quê? Isso trata de recebimento, denúncia ou queixa, então ele tem que estar lá no procedimento, e não aqui no artigo 43. Então, corretamente, o legislador colocou na reforma lá no artigo 395, né, que trata do procedimento, do início de uma ação penal, né? Se o juiz receber, inicia a ação penal. Se ele rejeitar, não inicia a ação penal, a parte pode recorrer. Tá? Mas está no lugar correto agora. Tá? Então, o primeiro fundamento que o juiz poderá rejeitar a queixa é se ele considerá-la inepta. Então, é o que eu falei. Se a parte não narrar satisfatoriamente os fatos, ele me injuriou, ele praticou uma injúria contra mim, mas ela não diz qual foi a frase. Qual foi a frase que caracterizou a injúria? Ele me chamou de idiota, de imbecil, né? Atributos intelectuais, né? Ofensa aos atributos, aos meus atributos intelectuais, a honra subjetiva. Só que eu não falo isso na descrição dos fatos. Então isso pode levar à inépcia da queixa-crime e o juiz rejeitá-la com fundamento no artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal. Ou a causa de pedir o pedido, ela não é lógica, ela não é precisa, é uma queixa confusa, né? Não obedecendo os requisitos do artigo 41, o juiz também, com o mesmo fundamento, poderá rejeitá-la com fundamento no artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tá? E depois do inciso 2 do artigo 395 diz que o juiz também poderá rejeitar a queixa, e isso serve para a denúncia nós já estudamos também, quando faltar uma das condições exigidas pela lei. Então, o interesse de agir já está prescrito, já ocorreu a decadência, falta ali o interesse de agir, né, que é uma das condições da ação, a parte deve ser legítima. Por exemplo, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ao sogro da vítima que propôs a queixa-crime. Então ele não tem legitimidade. Então falta uma das condições da ação, que é a legitimidade de parte, né? Ou a possibilidade jurídica do pedido, né? Que aqui no processo penal ainda continua, né? A gente analisando essa questão da possibilidade jurídica do pedido. Então, não adianta o promotor denunciar, aliás, o querelante oferecer a queixa por um fato que não constitui crime. Nesse caso, o pedido é juridicamente impossível, que é uma das condições da ação. Agora, no processo civil, vocês sabem, a possibilidade jurídica do pedido, né, já não é mais condição da ação, porque é questão de mérito, né? O juiz julgando o pedido juridicamente impossível, né, ele extingue o processo, por exemplo, sem resolução do mérito, ou julgando possível o pedido, e ele pode julgar o processo com o julgamento do mérito, né, condenando a parte ou não condenando a parte, né? Então, a possibilidade jurídica do pedido no processo penal não é mais condição da ação, mas sim condição do mérito da questão posta em análise objeto de julgamento. Certo? Então, mas além dessas condições da ação genérica que nós falamos, pode ser que exija uma condição especial que a própria lei determine. E aí nós podemos exemplificar. Pergunto a vocês, no crime do artigo 236, que é da ação penal personalíssima, a queixa-crime, que é proposta pelo contraente enganado, o que ele tem que demonstrar para o juiz junto com a sua queixa? Senão, ela não será recebida. O que ele tem que demonstrar? Isso nós já estudamos, pessoal. O que ele tem que demonstrar? Não, nós estudamos casamento, não. Sentença anulatória? Também não. Passou perto.
certidão que a sentença no cível transitou em julgado. Isso é uma condição objetiva de punibilidade. Se você não juntar com a sua queixa-crime uma certidão que aquele processo no cível que anulou o casamento por erro ou impedimento transitou em julgado, o juiz não receberá sua queixa-crime. Ele rejeitará. Por quê? Faltou-lhe uma condição objetiva de punibilidade, que é a certidão do trânsito julgado da sentença que no cível anulou o casamento por erro ou impedimento. Tá certo? Então a lei pode exigir outra condição especial, né? Como nós já exemplificamos lá na denúncia, né? Por exemplo, se é uma ação penal pública condicionada à representação, a representação é uma condição de procedibilidade. A requisição do ministro da Justiça nos casos de ação penal pública condicionada à requisição do ministro, a requisição é uma condição de procedibilidade. Por exemplo, o fim do processo administrativo no crime contra a ordem tributária é uma condição objetiva de punibilidade. Mas aí nós estamos falando de ação penal pública, não estamos falando mais de ação penal privada. Só estou exemplificando para vocês entenderem melhor essas condições especiais que a lei exige, além das condições genéricas da ação, que é o interesse de agir, a possibilidade jurídica e a ilegitimidade de parte. E além de tudo isso, é necessário que não exista nenhum pressuposto processual que impeça o desenvolvimento regular do processo. Por exemplo, eu entro com a queixa-crime lá na primeira vara criminal de Ribeirão Preto, mas aquele mesmo fato, aquele mesmo pedido, aquela mesma causa de pedir, mesmas partes, já foi julgado e transitou em julgado pela segunda vara criminal de Ribeirão Preto. Esse processo que eu estou entrando agora, ele pode ser iniciado? Não. Por que ele não pode? Há um pressuposto aí que impede o desenvolvimento regular do processo. Qual é esse pressuposto? Qual é esse pressuposto, pessoal? Não, falei que já foi julgado. Coisa julgada, então, que é um pressuposto processual que impede o desenvolvimento regular do processo. Agora, eu entrei com o processo, está na primeira vara. Lá na segunda vara tem o mesmo processo, com a mesma parte, mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmo fato. Está em andamento, na segunda. Eu entro com outro na primeira. É lógico que esse da primeira não vai poder existir. Ele tem que ser rejeitado. Por quê? Existe aí a litispendência, né? Que é um pressuposto que impede o desenvolvimento regular do processo. Ou também, por exemplo, a incompetência absoluta do juízo, também, que é um pressuposto processual que impede o desenvolvimento regular do processo. Então, nós verificamos que esse inciso 2 do artigo 395, o juiz vai analisar todas essas questões para verificar se podem ser superados todos esses requisitos para que ele possa receber, então, a queixa-crime. Caso contrário, ele irá rejeitá-lo. Tá certo? E por último, existe uma condição, né? Toda vez que faltar justa causa para o exercício da ação penal, o juiz deve rejeitar tanto a denúncia quanto a queixa. Aqui nós estamos falando em queixa. Então, não há justa causa para o exercício da queixa. Tá? Por exemplo, não existe lastro mínimo probatório sobre a materialidade delitiva ou sobre indícios de autoria. Então, ao meu ver, né, o legislador poderia ter colocado somente o inciso 3º. Não precisaria do inciso 1 e 2. Por quê? Se uma denúncia, se uma queixa é inepta, não há justa causa para que ela exista. Se falta uma condição da ação, não há justa causa para que a queixa exista. Se há um pressuposto processual que impeça o desenvolvimento regular do processo, não há justa causa para que exista a queixa. Então, o legislador poderia ter resumido esse artigo 395 só com o inciso 3º, que seria um inciso único. O juiz rejeitará a denúncia ou queixa toda vez que faltar justa causa para o exercício da ação penal. Né? Por exemplo, se uma queixa já ocorreu a decadência, não tem justa causa para que o juiz receba aquela queixa.
né? Porque falta-lhe o interesse de agir, porque já ocorreu a decadência, falta uma das condições da ação. Mas o legislador assim o fez e colocou o inciso terceiro. Então nós entendemos a justa causa é a inexistência de um lastro probatório mínimo suficiente no que se refere a indícios de autoria e materialidade, que são pressupostos da queixa e pressupostos também da denúncia. Então, indícios, nós já definimos o que é indício, né? Está lá no artigo 239 do Código de Processo Penal, que são indícios. Então, se não existir esse lastro mínimo probatório, o juiz deverá obrigatoriamente rejeitar a sua queixa-crime, certo? E agora vamos falar então se ele assim o fizer. Se ele rejeitar a queixa-crime, como rejeitando a denúncia, qual o recurso que caberia? Bom, se nós estamos falando de procedimento comum, o recurso cabível é o artigo 581, inciso 1º, recurso em sentido estrito toda vez que o juiz rejeitar a denúncia ou queixa. Artigo 581, inciso 1. Agora, se for de competência absoluta do juizado especial, lá no artigo 82 da Lei 9.099 de 95, diz que o recurso cabível lá é a apelação. Rejeitou a queixa ou rejeitou a denúncia, o recurso cabível é a apelação, ou também conhecido lá no juizado como recurso inominado, mas chamam-se de apelação. Tá? Então, rejeitou no juizado, cabe apelação. Rejeitou na justiça comum, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito da decisão de rejeitar a denúncia ou queixa. Só a título histórico, para vocês saberem, na lei de imprensa era o seguinte: quando o juiz rejeitava a denúncia ou queixa nos crimes da contra-honra, ou nos crimes de ação penal incondicionada ou pública incondicionada, quando ele rejeitava, caberia apelação. Quando ele recebia, caberia recurso em sentido estrito, isso que dizia a lei de imprensa. Tá? Então, eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, só a título de conhecimento que essa parte funcionava desta forma. Tá? Então, e a decisão do juiz que recebe? Nós já falamos sobre isso. Tá? Vamos imaginar que o juiz recebeu uma queixa-crime cuja a narração dos fatos, pela simples leitura dos fatos, você verifica que já decorreu o prazo decadencial de 6 meses. Então o sujeito relata, no mês, nós estamos em abril, 4 meses, então o sujeito relata lá, em outubro eu tomei conhecimento quem foi o autor do crime, tal. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, o prazo decadencial teria ocorrido em março. Ele está entrando com a queixa-crime agora, no final de abril. Então, pela simples leitura dos fatos, você vê que já ocorreu a decadência. Mas o que o juiz fez? O juiz recebeu a queixa. Bom, mas aí eu pergunto a vocês, tem justa causa para que o querelado responda esta ação penal privada, esta queixa-crime? Não. Então, qual a medida a ser tomada? A propositura de um habeas corpus visando o quê? O trancamento da queixa-crime, por ausência de justa causa, por ausência de interesse de agir, que é a condição da ação, porque já ocorrera a decadência. Então você entra com habeas corpus visando o quê? O trancamento, a extinção daquele processo que está tramitando, de ação penal privada, da queixa-crime. Então o tribunal, se conceder a ordem de habeas corpus, vai determinar o trancamento definitivo daquele processo. Então você vai manejar esse habeas corpus, que não é recurso, é uma ação autônoma de impugnação de natureza constitucional, prevista também no Código de Processo Penal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, para a decisão que recebe, habeas corpus. Para a decisão que rejeita, recurso em sentido estrito com fundamento no 581, inciso 1. Tá? E para a decisão do juizado especial que rejeita, recurso inominado ou apelação.
da decisão que recebe habeas corpus visando o trancamento, caso você entenda que não exista justa causa, para que o querelado responda àquele processo, àquela ação penal privada. Certo? E para finalizar, as omissões da queixa, da denúncia, da representação, da portaria, do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo tempo até a sentença final, nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal. Só um detalhe que eu já expliquei: esse a todo tempo, a doutrina majoritária entende que para queixa, para você suprir irregularidade, mesmo você tendo protocolado a queixa dentro do prazo decadencial, você só pode suprir a irregularidade se estiver dentro dos 6 meses. Vamos imaginar que você entrou com a queixa em 5 meses e 20 dias que a parte tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Tudo bem, está dentro do prazo. 5 meses